Se você precisa de inglês fluente, rápido, fica aqui comigo, porque hoje eu vou te ensinar como cumprimentar as pessoas em inglês. Olha que útil. Então vamos lá, ó, aprendendo a cumprimentar. Gente, não é cumprimentar não, viu? É cumprimentar. Cumprimentar, tá bom? Tem que aprender a cumprimentar, ok? Porque cumprimentar é o cumprimento das coisas. Cumprimentar é cumprimentar, tá bom? São os greetings in English. Então vamos lá aprender a cumprimentar em inglês. Vamos começar do beabá. Então presta atenção, quem tá chegando aí pela primeira vez, fiquem atentos, ó. Ouvidos ligados, mesmo que você nunca tenha visto nada de inglês. Mesmo que você nunca tenha pisado numa sala de aula de inglês, não tem problema, tá? Eu só quero que você fique com os ouvidos atentos. E ó, presta atenção. Não se desconecta, não fala assim, não entendo essas coisas não, depois eu vejo isso. Não, ó, abre os ouvidos. Eu vou colocar um trechinho de um filme para você ver, e aí presta atenção. O que você consegue ouvir, nem que for para pegar a sonoridade do que está sendo falado, ok? Depois a gente vai fazer a conexão, que é isso ali, de internet? Não, é a conexão que o seu cérebro faz. A gente tem uma partezinha do cérebro que é responsável por criar novas redes neurais. Para conectar a forma da palavra com o som que ela tem. Então eu vou colocar por escrito na tela o que foi falado, e você só tem o trabalho de olhar para o escrito e ouvir, prestar atenção no som da palavra. E aí o seu cérebro faz o resto, faz as conexões neurais, tá bom? E depois a gente vai falar inglês também, tá? Mas não sai correndo não. Aliás, se você está assistindo essa aula aí, tem mais gente aí no ambiente que você tá, chama para fazer aula com você. Por quê, Eli? Porque quando você for falar inglês, se tiver mais gente por aí, você vai ficar com vergonha. E aí você não vai falar. E aí você vai perder a oportunidade de começar a treinar a sua fala no inglês desde o day one, desde o dia 1 de aprendizado, que é hoje, tá bom? Então se tem mais gente por aí, ó, chama e fala, vem assistir essa aula aqui comigo. Não precisa contar que ela vai ter que falar inglês, tá bom? Bora lá. Bora lá então, presta atenção, vou dar o play aqui, fica atento. Good morning. O que ele falou? Vou colocar de novo. 2 palavrinhas. Good morning. Good morning. Good morning. Beabazão, bom dia, né? Quem aí dá bom dia para os vizinhos, para as pessoas no trabalho, no transporte? Gente, sabe uma coisa horrível que eu ouvi daqui de Curitiba? Eu sou de São José dos Pinhais. Não que eu tô morando em São José dos Pinhais. Mas aí, estavam falando dos curitibanos, falando mal, que Curitibano é frio. E aí falaram assim, ó, Curitibano é tão frio que não para nem janela com janela no semáforo. Semáforo. No semáforo, no farol, no trânsito. Eu falei, ai, que absurdo, nada a ver. Não é assim. E aí eu comecei a reparar. Gente, os carros param assim, ó, tipo, intercalados, não ficam janela com janela. Talvez seja só, né, uma coincidência, assim. Então vamos lá. Quem aí tá acostumado a dar bom dia, vamos treinar, aprender, acostumar o ouvido, fazer a conexão para falar bom dia em inglês. Então vamos fazer a conexão, ó. Good morning. Bom dia. Vamos ouvir? Presta atenção. Faz a conexão. Good morning. Good morning. Good morning. Ele não fala good morning, né? É good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Bora lá, próximo. Preste atenção. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. 3 vezes a mesma coisa. O que foi que falaram? Será? De novo. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. O homem parece que tá se afogando. Não ouvi, não. Adoro. O que foi falado? Good afternoon. Boa tarde. Good afternoon. Vamos ouvir? Ó, eles falam 3 vezes. Presta atenção, faz a conexão. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ok? Então a mulher que tá andando, tá de costas pra câmera, fala good afternoon. Aí a senhora que tá passando responde good afternoon. E ela fala de novo good afternoon. Vamos ouvir? Olha para as 2 palavras em amarelo. Ouça o som de cada uma. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ok?
Próximo, presta atenção. Good evening. Good evening. Os dois falam a mesma coisa. Good evening. E ela fala good evening. Good evening. Good evening. Vamos ouvir? Olha para a frase em amarelo, ouça o som de cada palavra. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Muito bom. Good evening. E, por fim, mas não fim da aula, tá? Por fim, dos cumprimentos básicos. Good night. Good night. Good night. Good night. Vamos fazer a conexão? Os dois falam a mesma coisa também. Olha para as duas palavras em amarelo. Ouça o som de cada palavra para o seu cérebro conectar a forma da palavra com o som que ela tem. Ok? Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Opa, peraí, Eli. A cena anterior era boa noite. E nessa cena é boa noite também. Mas em inglês tá diferente. Que história é essa? Vamos entender? Então vamos lá. Ó. Primeiro vamos treinar. Agora é a sua vez de falar inglês em voz alta. E tem que falar em voz alta. Que eu ia falar que não adianta você ficar imaginando falando inglês. Porque quando você se imagina, dá tudo certo. Aí quando você vai falar, não sai direito. Isso porque você precisa acostumar todo o seu aparelho de respiração e fala a falar inglês, ok? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora, combinado? Então bora lá, fala comigo, ó. Good, good, good morning, morning, morning. Vamos juntar tudo? Ó, good morning, good morning. Esse D do good, 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 é como se fosse um D mudo. Good, good, tá bom? Então vamos lá, ó. Good morning, good morning, good morning. Pegou? Então quando você chegar em algum lugar, tiver alguém de fora, estrangeiro, você pode falar good morning. Vai mandar super bem, tá bom? Próximo. Good afternoon. Então é o mesmo good, good, com afternoon. Fala comigo, ó. Afternoon. Afternoon, afternoon, afternoon. Vamos juntar tudo? Ó, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Ok? Good afternoon. Então, não é igual no Japão que você fica falando bom dia até a noite. Quando você passou do meio-dia sem encontrar alguém, pode falar good afternoon, good afternoon. Ok? E vamos entender por que tem dois boa noite em inglês, minha gente. Basicamente, é para comecinho da noite. E também para quando você chega em algum lugar. Quem aí já percebeu que toda vez que eu chego, e toda terça-feira que eu chego aqui na nossa aula, eu falo o quê? Good evening, welcome, good evening. Porque o good evening é para quando você estiver chegando. Isso mesmo, a Cássia Braga. É quando você estiver chegando, né? Quando você está encontrando a pessoa no finalzinho da tarde, no comecinho da noite, você fala good evening. E aí, quando a gente termina, quando a gente acaba a aula, eu tô indo embora, a gente fala good night. Boa noite, no sentido de bons sonhos. Boa noite, vai dormir. Tá bom? É fim de evento, fim do dia. Tá dando tchau, tá se despedindo. Good night. Ok? Vamos treinar a falar então? Então vamos lá, ó. Evening. Ok? Evening. Vamos juntar tudo? Good evening. Agora fala comigo. Night. Vamos juntar? Good night. Boa! Desde lá de cima. Good morning. Good afternoon. Falando junto comigo em voz alta. Good evening. Good night. Ok? E agora, vamos para a próxima etapa. A gente não cumprimenta só com bom dia, boa tarde, boa noite. Ajuda. Mas o que a gente fala também? E aí, tudo bem?
Oi, tudo bem? Hello, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, presta atenção. Hello, how are you? Fine, thank you. E aí? Deu para entender alguma coisa? De novo. Hello, how are you? Fine, thank you. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? E ela fala o quê? Hello, how are you? Fine, thank you. Fine, thank you. Fine, thank you. Ouça o som de cada palavra, deixa o seu cérebro trabalhar. Hello, how are you? Fine, thank you. Hello, how are you? Fine, thank you. Hello, how are you? Fine, thank you. Mais uma vez. Hello, how are you? Fine, thank you. Ok? Você percebe que conforme você vai treinando seu ouvido, ele vai ficando cada vez mais simples de entender? É claro que não é de uma hora para outra, né, gente? Tem mágica não, viu? Bora lá, próximo, presta atenção. Hello, how you doing? Opa, não saiu o how are you, né? Que a gente costuma aprender, ficar decorando lá nos livros. Hello, how are you? I am fine, thank you. And you? I am fine too. Thank you. Quem nunca, né? Teve que ficar decorando isso. Saiu alguma coisa diferente aqui. Presta atenção. Hello, how you doing? Hello, hello. How are you doing? How are you doing? E ela responde o quê? Good. Com uma voz bem fina, né? Good. Vamos fazer a conexão? Olha para a frase em amarelo, ouça o som de cada palavra, deixa o seu cérebro criar as conexões aí. Hello, how you doing? Ó, o que eu fiz? Good. De novo. Hello, how you doing? Good. Hello, hello. How are you doing? Good. Next, presta atenção. How are you? Good to see you. Ela fala, how are you? E ele responde o quê? How are you? Good to see you. Good to see you. Good to see you. Então ela fala, how are you? Que você já viu na outra cena. E ele responde, good to see you. Fica um pouco difícil de ouvir, porque ela dá uma... né? Tipo, how are you? Tá bom? Mas, ó, olha para as frases em amarelo, ouça o som de cada palavra, deixa o seu cérebro fazer a conexão entre a forma da palavra e o som que ela tem. How are you? Good to see you. How are you? Good to see you. How are you? Good to see you. Ok? Mais uma vez. How are you? Good to see you. Good to see you. Ok? Sua vez. Bora lá? Eu te ajudo. Então fala junto comigo. Primeiro vamos perguntar como é que você tá. Tudo bem, né? Então fala junto comigo. Hello, hello. Fala para você, fala em voz alta para ir ficando cada vez mais normal para você falar inglês, tá bom? Então não tem problema que saia errado, não tem problema que saia esquisito, não tem problema que não saia perfeitinho, tá tudo certo, só fala. Hello, 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 hello. How are you? How are you? De novo. How are you? Junta tudo. How are you? Oi, Rafa. How are you? Então, hello. How are you? De novo. Hello. How are you? Ok? Hello. How are you? Resposta. Fine. Thank you. Bem, obrigada. Então, vamos por partes. Esse fine é bem. Pode ser fine, pode ser good, ok? Well. Então, fala comigo, ó. Fine. Thank you. De novo, ó. Thank you. Fine. Thank you. Fine. Thank you. Pegou? De novo. Fine. Thank you. Ok? Fine. Thank you. Próximo. Outro jeito de falar. How are you doing? Fala comigo. Hello. How are you doing? Ó, o how are you você já aprendeu, ok? O que a gente vai fazer é fazer doing, é adicionar doing, ok? Então, how are you doing?
How are you doing? Tá bom? How are you doing? Fechou? Boa, Ju! How are you doing? Outra possibilidade de resposta, além de fine, a gente pode falar good, ok? Então, fine é uma resposta, outra, good, com ou sem thank you, tá bom? É a mesma coisa que português, você pode falar, oi, tudo bem? Bem. Ou, oi, tudo bem? Bem, obrigada, né? Tá bom? Então é a mesma coisa, tá? O thank you é obrigado ou obrigada. Gente, inglês é tão mais simples que português. A gente usa thank you para homem, para mulher, para várias pessoas. É tudo a mesma coisa, tá? Não é igual o português ficar mudando conforme o sujeito. Então, se a gente vai falar, tipo, obrigado querendo dizer de várias pessoas, por exemplo, minha família está agradecendo alguém. Eu deveria falar, obrigados, nós. Olha como o português é difícil. Em inglês é muito mais simples. Então você fala thank you. Obrigado ou obrigada, se quiser, tá bom? Então fine é uma opção de resposta. Good, outra opção de resposta. Ok? Primeira opção de pergunta, how are you? Fala comigo. How are you? Segunda opção de pergunta, how are you doing? How are you doing? Ok? Tanto faz. Não tem, tem que perguntar assim, quando for assim, tipo, não, tanto faz, o que você quiser, ok? Também, o que ele usou, né? Good to see you, bom te ver, vamos treinar a falar? Que é bonito você falar, né? Good to see you, que bom te ver, que legal, que bom ver você, tá bom? Então fala junto comigo, ó, good, o good você já tinha treinado, né? Good to see you. To see you. To see you. To see you. Vamos juntar tudo? Good to see you. Good to see you. Good to see you. Falo, gente, você tem que falar em voz alta junto comigo, tá bom? Good to see you. Do jeito que sair. Quanto mais você treinar, melhor vai ficando, ok? Good to see you. Não, Lu, a Lu perguntou fine, serve para mais ou menos também? Não, fine é bem, tá bom? Fine é bem. E não sei ler esse nome, que dê. Eu vi que você tá tentando escrever, a forma como a gente fala em inglês, tá tentando escrever. Eu super recomendo para os meus alunos não fazerem isso. Por quê? O nosso cérebro, ele é treinado do jeito que você treinar ele. O que eu tô querendo dizer? Ele se acostuma com tudo que você condiciona ele. Então, se você condicionar o seu cérebro a escrever exatamente da forma que se fala, talvez na sua cabeça pode te ajudar a gravar a forma de falar. Ao mesmo tempo, você vai criar uma dificuldade muito grande de escrever corretamente em inglês, porque você já está fazendo essa relação de escrita conforme o que você está ouvindo e pronunciando. Então, eu super recomendo para os meus alunos não fazerem isso e só vai pronunciando, e conforme você for aprendendo inglês, treinando a pronúncia, do jeito que sair, não tem problema que saia errado. Conforme você for aprendendo, treinando o seu ouvido e falando, treinando sua fala, você vai acertando cada vez mais, tá? Então, o erro faz parte da jornada e não precisa evitar o erro escrevendo, porque senão você já grava assim e vai ter muita dificuldade para escrever inglês da forma correta. Então, se você precisar trabalhar com inglês, mandar um e-mail em inglês, né, trabalhar com inglês escrito, vai ser muito difícil se você criar essa condição agora, tá bom? Então, treina a sua fala do jeito que sair, não precisa se encanar de, ai meu Deus, eu não vou decorar, eu vou esquecer. Conforme você for treinando, você vai melhorando isso, tá bom?